Noite, muito bem-vindo à terceira edição do Liga Labora. É um prazer estar com vocês. Essa é a primeira temporada e hoje estamos recebendo aqui a Dani Zen para a gente conversar um pouco sobre o caso Itaú, como que consultores de longevidade, que é o que a gente chamou, mas na verdade pessoas que estavam ali muito interessadas na experiência do cliente, era fazer uma diferença ali nas agências do Itaú. Como é que a gente faz inclusão e tem impacto para o banco. Esse é o assunto de hoje. O meu nome é Sérgio Serapião, eu sou CEO da Labora e vou estar aqui conversando com a Dani Zen. Daqui a pouco já vamos apresentar a Dani. Antes disso, eu vou falar um pouquinho da Labora, para quem não conhece. A Labora é uma startup, uma HR Tech, ou seja, uma startup de RH que busca introduzir pessoas acima de 50 anos no mercado de trabalho e como a gente sabe que não existem posições desenhadas para pessoas 50 a mais, logo não existe trabalho, a gente está se dispondo a criar esses novos trabalhos, que a gente chama de profissões do futuro, desenhadas para as competências, para as características que a idade nos traz, que a vida nos traz, e com as limitações e características de vida, né? Talvez não se querer trabalhar 40 horas, trabalhar menos, ter mais flexibilidade, e é isso que a Labora vem se propondo a fazer. Não conseguiríamos fazer isso sozinhos se não buscássemos parceiros, empresas que tenham relevância, empresas que sejam líderes e principalmente que sejam sensíveis à questão da diversidade, né? Uma diversidade com resultado. E é assim que a gente está aqui hoje falando com o Itaú, uma empresa que foi a primeira que abraçou essa causa junto conosco e primeira que construiu um grande caso conosco, porque a gente acredita que a gente precisa construir casos e a gente ter dados para o mercado entender qual é essa potência 50 a mais, que ainda há uma miopia no mercado para integrá-la, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje com a Dani Zen. Dani, se apresente melhor do que eu te apresentar. Sim, sim. Boa noite a todos e todas. Se meu áudio não estiver muito bom, vocês me avisem. É um prazer estar aqui falando sobre o nosso projeto do consultor de longevidade. A gente vai falar mais detalhadamente dele, mas só para dizer que a gente tem o maior carinho. Então, assim, é bastante especial a gente poder, sempre que possível, falar sobre ele. Então, eu sou a Daniela, eu sou coordenadora de Relações Institucionais do Banco Itaú. Antes de ser do Banco Itaú, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou advogada, a minha formação é Direito, sou especialista em Direito do Trabalho, eu atuei muitos anos no contencioso trabalhista do Banco Itaú. O Itaú é meu único emprego, desde muito novinha eu entrei no Unibanco, depois com a fusão fui para o Itaú, é um lugar que eu adoro, amo, acredito. E aí eu tive um momento de mudar de vida e tinha muito interesse em atuar em área de cidadania corporativa, responsabilidade social, mas muito carinho pelo Itaú. Então sempre ficava naquilo, saio, não saio, e surgiu uma oportunidade de ir para a área de relações governamentais, faz 2 anos isso, e à época essa área ela era da mesma estrutura da área de relações institucionais. E aí começou toda essa jornada de olhar para a sociedade civil e entender as necessidades e qual que é o papel do Itaú como instituição financeira forte, que é uma empresa forte, como que a gente consegue olhar para a sociedade e devolver um pouco do que a gente tem em prol da sociedade. Então essa é a Dani, pessoa misturada com a profissional aí. Uhum. E o que mais te realiza nessa nova área que você consegue conciliar tá no banco e responsabilidade social? Eu acho que é muito apaixonante falar sobre investimento social privado no geral. E assim, o que me motiva muito é ficar numa empresa que eu gosto muito, que eu acredito, mas fazendo um trabalho que tem um impacto para além do banco.
E isso é muito especial. E eu acho que lá dentro do banco poucas pessoas têm a oportunidade de vivenciar isso. Então, assim, o banco, as instituições financeiras, elas são muito criticadas, enfim, a gente sabe, mas você vê o quanto que a gente consegue fazer é muito especial. Assim, é o melhor dos dois mundos, eu acho. E, aliás, falando do que vocês estão fazendo, eu tenho começado o roteiro aqui dos nossos encontros, não poderia ser falar um pouco do momento que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia, virou todo mundo de ponta cabeça, e como é que você está vivendo, e você está aí, o Itaú teve um grande compromisso, né, de doação de R$ 1 bilhão, até onde eu sei, o maior compromisso empresarial até que eu conheço internacionalmente. Como é que está sendo isso? Como é que está sendo a pandemia lá? A gente está afastado, né, assim, home office desde o início, né, da quarentena. No começo teve as questões básicas de adaptação, acho que como todo mundo, mas do ponto de vista de trabalho tem funcionado muito bem. Estamos trabalhando muito e todo banco praticamente está em home office, exceto as agências, né, que precisam atender as pessoas e tem ali a sua função, né, essencial. Sim, o Itaú fez uma doação bastante representativa de 1 bilhão para a fundação tocar ações exclusivamente relacionadas à saúde. Então, a gente desde sempre muito reconhecido pelo Itaú Cultural, Fundação Itaú, mobilidade urbana, as ações que a gente faz em várias causas e eixos, mas nunca tínhamos atuado na área de saúde. E são vários aprendizados, mas a gente tem muitos projetos já aprovados, apoiados, estamos mandando muitos equipamentos e EPIs para os hospitais que mais precisam. Então, assim, tem sido bastante intenso, mas a gente enxerga muito valor nisso. Com certeza. E antes da pandemia, no ano passado, na verdade, no ano retrasado, né, a gente começou uma conversa, justamente a gente estava ali lançando a Labora e se aproximando de várias empresas para, com a nossa hipótese de o Sênior contribuir de uma forma relevante, criando uma nova posição. O Itaú foi o primeiro empresa que realmente falou assim, não, vem cá, vamos fazer junto esse negócio. E daí, no meio do ano passado, a gente efetivamente começou a fazer isso, depois de 6 meses desenhando, costurando e etc. E daí conta um pouquinho, dá uma geral sobre a experiência, e daí vamos explorar ela um pouquinho para quem não conhece, daí a gente explora um pouquinho os detalhes. Tá bom. Eu acho que eu vou dar um passinho para trás e contar um pouquinho que dentro lá da nossa área de atuação, a gente tem o Itaú Viver Mais, que até 2017 ele tinha uma função de atuação direta ao beneficiário final, ou seja, ao idoso, com ações de esporte, ações recreativas, sessões de cinema com debates, mas era uma coisa muito voltada ali ao beneficiário final. Então, a gente não tinha assim, um poder de capilaridade muito grande. E a gente pensou, poxa, a gente como Itaú, a gente consegue mudar essa estratégia para potencializar o impacto que que a temática do Longeviver, e aqui a gente, não é nem a questão o idoso, mas assim, o Longeviver, o quanto que a gente ainda, né, precisa desenvolver de trabalho, de atividade, considerando a expectativa de vida, e o quanto que a gente pode fomentar esse assunto no governo, na sociedade. E aí teve uma mudança de estratégia, então a gente parou de fazer essa atuação com o beneficiário final, e hoje a gente atua em 3 grandes frentes. Então, uma frente de capacitação técnica, e aqui quando eu digo capacitação técnica, eu menciono muito o Conselho do Idoso, federal, estadual, municipal. Então, tem um especialista na área que faz esse relacionamento direto com o Conselho, entendendo quais são as necessidades da população idosa de cada localidade. A gente patrocina uma plataforma, que é a plataforma Longeviver, onde tem dados públicos organizados. Eu acho que é uma questão assim, temos muitos dados, né? Mas assim, não muitas vezes de forma organizada. Essa plataforma, Qual que é o endereço da plataforma? Vou botar aqui no chat.
Eu posso te passar, mas eu acho que Depois deve você me passa. ser... Eu te passo. E essa Legal. plataforma ela é disponibilizada para conselhos, para a secretaria, para o governo, a fim de fato, contribuir com o desenvolvimento de política pública, porque ela chega no detalhe do detalhe da população idosa, considerando todos os dados que a gente tem espalhados por aí. Então, essa é uma frente bastante grande, intensa. Uma outra frente que o Itaú Viver Mais tem é a frente de geração de dados e conteúdos. Então, como que a gente faz para apoiar a produção de conteúdos científicos, acadêmicos e profundos sobre a temática do longeviver e trabalho, através de desafios. Então, a gente tem aí uma parceria com o Instituto SEBRAP, que é um instituto bastante reconhecido, né, de pesquisa, sobre um desafio de mercado de trabalho e envelhecimento. E no final vai ter um lançamento, vai ter o lançamento de um livro, é uma outra frente também. E a frente que acho que a gente veio falar aqui, que é sobre implementação de modelos de trabalho e geração de renda, focado, né, a gente começou muito falando 60 mais, mas, enfim, 50 mais para frente. Uhum. E eu acho que a ideia dos pilotos, ela nasceu muito do momento que a gente estava vivendo lá atrás, de temos uma reforma da Previdência para sair, então, assim, a gente vai ter que trabalhar muito mais, a gente vai viver muito mais, porque hoje a expectativa de vida, né, graças a Deus, ela está cada vez mais lá na frente, mas, por outro lado, as pessoas não têm emprego, então as pessoas têm energia, as pessoas têm capacidade, as pessoas querem trabalhar, precisam trabalhar, mas elas não conseguem emprego. Uma pessoa de 40 anos, 45 anos, acaba que já não é bem vista no mercado. Então, como que a gente consegue, frente a tudo isso, implementar pilotos em que a gente consiga fazer um debate técnico, profundo, com dados, frente ao legislativo, frente à sociedade civil, e aí nessa ideia de vamos fazer um piloto, né, de mercado de trabalho, e a gente começou essa construção toda que foi o nosso case que a gente vai conversar hoje aqui. Super legal. É interessante te ouvir porque eu comecei a fazer uma história na minha cabeça da minha atuação antes da Labora com o Lab 60 e antes do Lab 60 com a Via Gutenberg, que começou lá em 2005 e tem uma trajetória de certa forma parecida, né? Porque lá atrás, falar de idoso era falar de envelhecimento ativo, né? Era falar de vamos trazer essas pessoas para aproveitar bem este tempo, ativando fisicamente, ativando cognitivamente e socialmente. E que legal, e são super bem-vindos todos esses programas, são super importantes, mas de alguma forma a gente começou a fazer uma leitura de que está na hora de fazer algo diferente e a mais, uma conexão real, uma produção, e vocês foram nessa mesma linha, daí é que conseguiu se encontrar, né? Bem bacana. Antes da gente explorar ali, eu estou vendo aqui já várias repercussões aqui no nosso bate-papo. O pessoal está falando, a Araci está até falando, a Araci participou do programa, né? Era uma das sêniores nas agências, e ela está dizendo aqui que essa semana um cliente chamou no WhatsApp com saudade. Que Que fofa. legal. Aqui já estão falando de perspectiva. Calma, Eugênia. No final a gente vai falar um pouco de perspectiva. E o Roberci está falando, uau, quanta coisa que vocês fazem, como é que tem mais divulgação? E a Helenice também perguntando se essa plataforma é aberta ao público. Isso é aberto ou é só para os conselhos? Não, hoje ela não é aberta, hoje ela tem muito mais conteúdos técnicos, então ela é muito voltada para o conselho, mas assim, para conselhos e para a secretaria e para o governo. Mas a gente, você conhece o Luiz lá, que é o nosso especialista da área, o sonho grande é fazer isso um grande repositório de informações sobre o tema. E aí que a gente consiga também disponibilizar conteúdos, e aí a gente pode falar mais para frente, mais de segurança, de informação, enfim, coisas que as pessoas precisam saber e ter ali um local confiável e seguro para fazer essa busca. Mas, por enquanto, ela é mais voltada para o desenvolvimento de políticas públicas. Legal.
Legal. E daí, em julho, a gente começou o programa que a gente chamou lá do consultor de longevidade, e dando uma geral só para o pessoal, a gente chamou um grupo de sêniors, de 20 sêniors, 20 pessoas acima de 50 anos, que se conectaram conosco a partir da atitude, não do currículo, uma atitude empática, uma atitude que buscava ali trazer uma atenção especial para o cliente do banco, e com um desafio específico da questão da digitalização do cliente, especialmente o cliente 50 mais, mas todos que aparecessem na frente, né? Fizemos um processo de preparação dessas pessoas. O Itaú trouxe as preparações que ele tinha internamente sobre como que é abordado um cliente, o que é o aplicativo e etc. E a gente foi adaptando isso para o sênior, seja na questão do linguajar, seja naquela coisa do intuitivo, né? Que o intuitivo é a palavrinha os programadores 20, 30 menos adoram, mas que é super excludente, né? De quem não acha que aquilo ali é inclusivo, é intuitivo. E daí, essas 20 pessoas foram para 18 agências durante 4 meses a fazer este atendimento em jornadas bastante curtas, de 4 horas, e daí a gente foi reunindo informações sobre o que era isso, né? Como é que isso foi para o Itaú de uma maneira geral? Como é que foi essa experiência? Bom, essa experiência foi muito rica, né? Por isso que eu comecei falando que é um prazer falar sobre esse projeto, porque todo mundo tem muito carinho. Então, acho que assim, vale dizer então que o projeto ele nasceu de uma necessidade, enfim, como a gente inclui essas pessoas 50 mais no mercado de trabalho, é um ponto, mas como que a gente digitaliza, como que a gente casa os dois mundos, digitaliza os nossos clientes, porque assim, a gente está num caminho de que as transações são virtuais, enfim, cada vez menos a gente tem as pessoas indo à agência. Então, tem um papel social que as instituições precisam entender de que a gente não pode excluir as pessoas que não estão digitalizadas. Então, foi muito como casar tanto a temática da empregabilidade dos 50 mais com a questão do nosso cliente que precisa ser digitalizado. Perfeito. E a gente pensou, puxa, a agência do banco é o melhor laboratório para fazer isso, porque a princípio a nossa ideia era apoiar programas que são mega importantes e está no nosso radar também, de programação, outras questões. E aí a gente foi conversando melhor sobre as oportunidades e falamos, poxa, por que a gente não usa a própria agência como um laboratório para essa experiência? De um lado a gente vai testar a questão da empregabilidade e de outro lado a gente vai ver como que isso se dá no nosso bem maior ali, que são os nossos clientes. E aí acho que foi uma jogada muito de mestre, porque combinou muito bem. O projeto ele nasceu com a intenção, então, muito focada de digitalização da população 50 mais, mas na prática a gente percebeu que ele foi muito além disso. Eu mesma estive em algumas agências e pude lá verificar os consultores, com a experiência que a gente ganha de vida, né, a atuação que ele fazia ali, e acho que foi até a Araci que eu acompanhei, se eu não me engano, é diferenciada porque eles conseguem fazer a abordagem necessária com o cliente. O cliente não chega a titubear. Diferente de quando vai o estagiário, não desmerecendo, porque isso é uma experiência que a gente... É o tal do skill, são os skills que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que fazem toda a diferença. Então, o que foi muito rico para o Itaú? Perceber primeiro que a geração do pessoal que está na agência com a geração dos consultores deu super match, que essa era uma preocupação também. Então, assim, como que a gente faz para colocar uma pessoa que já tem experiências de vida bem avançadas e diferentes, que está um certo tempo fora do mercado de trabalho, com o povo lá da agência que está naquela loucura de bater meta e tal. Como que isso vai acontecer? Eu acho que eu chego a pensar que foi doce, porque assim, não teve uma agência que não veio com feedbacks positivos ali do relacionamento que teve com o consultor de longevidade, quanto que o consultor ali até mudou aquele clima, muitas vezes frenético que tem na agência. Então, acho que isso da empregabilidade, do quanto essa questão intergeracional
funcionaria ou não, a gente testou e achou que foi incrível. Do ponto de vista de cliente, então tinha esse desafio de digitalizar a população 50 a mais, mas ali na prática, ele saiu atendendo geral. E o que era muito legal, porque assim, a gente fala muito na população 50 a mais, digitalizar, mas tem muita gente que não é digitalizada, né? Tem uma pesquisa, não lembro se é do Google, que fala sobre degrau de digitalização. Então, a maioria das pessoas estão ali no primeiro degrau, usam uma rede social, um áudio do WhatsApp, mas para ir para um próximo degrau de acessar serviços, é um salto que não são só os idosos que não estão nesse degrau aqui. E eu percebi lá no dia a dia das agências que eu acompanhei que o consultor ele fazia isso com muita maestria, com todas as pessoas, não necessariamente só com os idosos. Eu acho que isso foi um golaço. E aí a gente percebeu que teriam N oportunidades que a gente poderia explorar no projeto, para além da questão da digitalização. Acho que fazendo um resumo, e assim, você me perguntou como que o banco viu isso, né? Eu sou meio suspeita para falar, porque eu sou da área ali de relações institucionais e acompanho mais de perto. Mas foram muitas áreas envolvidas no projeto, muitas áreas que a gente nem faz ideia. E todas as áreas têm um carinho pelo projeto porque viu que ele foi efetivo. Não foi uma coisa assim, vamos colocar o pessoal lá para ver o que dá. A gente vai falar disso mais para frente, mas assim, a gente tem dados concretos sobre a efetividade do projeto. Então, não é só que ele foi bom, ele foi muito bom. Uhum. Você está falando das áreas e eu estou me lembrando aqui das reuniões, né? Então a gente ficou aproximadamente o primeiro semestre do ano passado fazendo reuniões quase que semanais e começou com a área de relações institucionais e depois foi tentando identificar que área de negócio que poderia fazer sentido a essa inclusão, como você falou, a gente não queria uma inclusão por si, mas uma inclusão que resolvesse um problema efetivo, porque daí você vai conseguir ter escala, né? Falamos com o digital, daí entrou o pessoal de jurídico para ver as questões, como é que seria isso, daí entrou o pessoal de agência, depois entrou o pessoal de produtos, dos diversos produtos, enfim, daí eu sei que quando chegou mais ou menos eu não lembro agora se foi setembro, por volta de setembro, essas reuniões foram aumentando. Era uma reunião de 4 pessoas, 6, 8, daí pegar uma sala maior, tinha lá umas 12 pessoas, e chegou lá mais ou menos em setembro, a gente cancelou a sala de reunião e foi para aquele mini auditório que tem ali, né? que daí bateu o recorde, não cabia mais em nenhuma, porque era tanta área que ouviu falar do projeto e queria participar e entender, que até o Luiz falou assim, nossa, a gente vai ter que, né, fazer escolhas aqui, porque a gente não vai conseguir atender a todos, né? E foi muito interessante como as áreas abraçaram. E o próprio, quem que eu vi um comentário, que o Conrado falou que quando a gente fez esse processo lá na Dengo, que é uma outra empresa, uma empresa B, loja de chocolate, também conseguiram sentir esse respeito, essa integração intergeracional, porque é importante tanto nas áreas de negócio como na própria agência, né? E aqui eu não estou vendo, eu não vi ninguém comentar, mas alguém que tem vários consultores que participaram do Itaú, se tiver alguém que quer comentar essa experiência com os colegas, né, os funcionários do Itaú na agência, acho que pode ser um depoimento bem rico. Sim. Alguém quer levantar a mão aqui? E daí a gente já coloca. Opa, alguém levantou a mão aqui? Quem que foi? Eu perdi. Acho que levantou e abaixou. Acho que foi a May. Deixa eu só achar ela aqui para liberar. Enquanto a May está entrando aí, quem está aqui junto conosco é a Maitê, a Maria Tereza lá do Itaú também, e ela já colocou aí no nosso chat a plataforma que a Dani citou. Então é plataforma.longeviver.com/longeviver. Obrigado, Maitê. Maravilha. A May está com a gente? Tô, acho que sim. Tá me ouvindo? Estamos. May, como é que foi essa experiência
Como é que era essa relação Olha, com o pessoal? Dani, tudo bem? Bem-vinda. Hoje mesmo eu estava pensando sobre esse encontro, assim. Quando a gente participou das seleções da Labora, eu tinha uma preocupação gigante de como que eu ia voltar para esse ambiente tão formal, né? Tão eu ficava assim tentando imaginar como é que eu ia me relacionar com a gerência. Eu pensava, possivelmente ele é mais novo do que eu, né? Todo aquele corpo de trabalhador possivelmente é mais jovem. E como é que eu vou? Eu não sabia como estabelecer essa relação com eles. Mas olha, foi surpreendente. Foi surpreendente. Eu vivi realmente assim uma integração muito solidária. Eu acho que todos nós, eu não vi uma reclamação. Nós somos super bem recebidos, muito bem acolhidos, crescemos, aprendemos, ensinamos. Foi uma experiência mágica, mágica para todo mundo. A gente não viu passar esses 4 meses e saímos de lá com a bola assim extremamente valorizada. A gente foi muito incrível, foi muito bom. Com gostinho de quero mais, né? Sim, de não interrompa, na real, né? Na verdade, a gente sofreu bastante, assim, a gente sabia que o fim estaria próximo, a gente já entrou com esse propósito, né? Uhum, com certeza. Mas E a a intenção... experiência foi tão rica que a gente queria dar continuidade, né? Claro. Não, e todos queriam, até o Robert citar, mas por que não teve continuidade? Na prática, e a Maitê está aqui junto com a gente também, que assumiu a cadeira, a gente já estava ali tudo certinho para dar continuidade, ampliar muito, e claro, com a Covid, tudo tem que ser, né? Não deu para retornar, e a gente vai ver outras maneiras, mas sem dúvida não tem porquê isso aqui, enfim, parar desse jeito, e os dados vão comprovar. Muito legal. Mas a gente guarda grandes experiências, viu? Grandes experiências. E o grupo ficou lindo, né? Eu vou chamar aqui a Helenice e o Net estão chamando a Araci, né? A Araci para dar o depoimento dela com clientes. Araci, você quer falar? Aí ela se estava de mão levantada também. Tá. Foi. Veio até de laranja hoje. Ó, tá aqui representando, como eu ia muitas vezes na agência, que eu falava que era o Itaú feito para você. Enfim, é inexplicável a experiência que a gente teve. A Dani foi no dia da VP, né? Que estava todo mundo esperando. Sim. E nesse dia foi um dos dias que eu comentei depois com o Sérgio, com todos eles, que o respaldo que o Itaú nos deu também era uma coisa inesperada. E uma vice-presidente ir até nós para ver ali com os próprios olhos o projeto, como a gente estava atuando, foi assim inexplicável, né, Sérgio? Eu comentei com ele no dia, trabalhei do lado da vice-presidente do banco, e assim, foi incrível a proximidade e o respaldo que vocês também nos deram, e essa confiança, né? E eu acho que realmente o que você falou, a gente entrou como se a gente estivesse entrando numa orquestra mesmo, e ocupou o papel que foi nos dado, e entre nós a gente trocava as experiências. Foi muito rico a cada dia, cada coisa nova. Vários clientes não eram só idosos, tinham muitos clientes jovens que não sabiam, às vezes, nem mexer no celular que tinham, que ganhavam, e jovem também vai só naquelas ferramentas que eles estão acostumados a usar. E aí eles ouviam a gente falar com os idosos e vinham até nós. Então, quando chegou no 2º, 3º mês, a gente nem abordava, eles já vinham. A gente abordava uma pessoa que estava do lado, já queria.
Como eu falei essa semana, a dona Neuza me chamou no celular, ela sabe mexer no aplicativo, ela aprendeu. Era aquela, lembra, Sérgio, que quando ela conseguiu, ela mandou mensagem. E ela sabe mexer, mas ela queria saber se a gente não vai aparecer de novo lá, para ela ver a gente pelo menos de longe. Ela, eu tenho ido de vez em quando no banco, eu queria ver vocês pelo menos de longe. Falei, por enquanto a gente ainda não vai aparecer, mas aguarda que de repente qualquer hora a gente aparece. Aracy, conta pra gente uma experiência que te marcou com o cliente. Ai, que me marcou. Olha, uma agora veio na cabeça, era um cliente personalité. Ele chegou na agência, ele estava nervoso, entrou um senhor alto, né, bem vestido e tal. Ele se aproximou do caixa eletrônico e estava tentando desbloquear alguma coisa que ele não sabia o que era. Eu estava atendendo uma pessoa, estava desbloqueando no caixa eletrônico, percebi, falei, eu posso lhe ajudar? Eu estou atendendo esse cliente, daqui a pouquinho eu lhe ajudo. Porque eu já percebi o que era. Ele estava com o celular lá tentando fazer alguma coisa. Aí terminei de atender o cliente que eu estava atendendo e fui atendê-lo. Falei, eu posso lhe ajudar? Ah, é porque eu troquei o meu celular, já é a 4ª agência que eu estou vindo e me falaram que eu tinha que vir na minha agência para resolver o problema. Você vai resolver o meu problema? Falei, vou resolver o seu problema. Eu já tinha deduzido o que era. Mas aí é que tá, ele já vinha sem saber o que ele queria. Mas aí eu já falei, pode deixar que eu vou resolver o seu problema. Posso olhar até que ponto, o que está acontecendo? Eram 2 aplicativos, empresa e o dele. Aí ele me mostrou, porque eu sempre pedia para o cliente me falar, posso ver o que está acontecendo? Para eu entender em que ponto que estava e dali seguir, né? Então, esse eu não digitalizei, ele já sabia. Só que ele estava muito nervoso a ponto de, sei lá, nem querer mais a conta. E aí eu ajudei ele, coloquei, já expliquei o que era, falei que toda vez que ele trocasse de celular iria acontecer aquilo, fui com ele até o caixa. Quando ele terminou, ele esticou a mão, como quem disse, podia me cumprimentar, eu cumprimentei ele com a mão, ele, adorei encontrar alguém que falasse a minha língua. Falei, muito obrigada, adorei. Foi muito bom. Esse marcou, e vários outros. Que legal, que legal. Bacana, acho que nada como o depoimento para a gente sentir o que era isso aí, né? No começo do projeto, a gente tinha uma coisa muito mais fechada, né? Olha, vamos ficar nesse lugar da agência, vamos falar só sobre aplicativo, um tipo de aplicativo e tal. E aos poucos fomos entendendo como que a multiplicidade do sênior pode ter uma abrangência maior, sem a gente perder o foco, né? E pode percorrer mais a agência, né? Tipo, vai de um lado, vai do outro, e realmente acompanhar a experiência do cliente até ela estar bem sucedida, né? Eu acho que isso é que fez bastante diferença. Eles querem a garantia de uma resposta. Se for dar uma resposta, ele quer. E é isso, a gente inspirou confiança. Estamos todos com saudade, daqui a pouco a gente volta. Dani. Sérgio, eu achei interessante, eu não consegui ler o nome de quem colocou a mensagem aí, mas assim, né, é uma reflexão bem legal. Para os sêniors pensarem o quanto nessa pandemia que eles ajudaram as pessoas digitalizando essas pessoas lá atrás, que as pessoas não estão precisando ir na agência, estão conseguindo se virar, fazer as coisas pelo celular. E na época que a gente estava lá tocando o projeto, a gente não fazia ideia do quão necessário e tão perto da gente que estava essa necessidade, né? Não sei quem comentou, mas acho que é isso. Acho que todo cliente que foi digitalizado, e aí a gente tem o dado aqui, 48% conseguiram completar a trilha, né, da digitalização, se comparado com agências que não tinham sênior na agência, eles devem estar pensando, poxa, que papel importante, especial, aquela pessoa fez comigo lá 3, 4 meses atrás, me ensinando a mexer no aplicativo do banco, e hoje a pessoa tem liberdade de conseguir fazer a coisa dentro de casa, né? Eu acho que é muito especial. Outro dia a gente estava num dos encontros que a gente faz mensal, e eu acho que foi a Helenice que trouxe exatamente esse ponto,
né, que a Helenice, uma consultora nossa, e trouxe exatamente esse ponto da felicidade que estava sentindo, de saber que algumas pessoas agora na pandemia que estão precisando tanto, né, dessa digitalização para os mais diversos assuntos, de repente, pelo menos percorreu um passo a mais, né, estão um pouco mais preparadas, né, é bem bacana. E Tá, antes da gente continuar aqui no chat, queria voltar para você. Você já começou a trazer uns números aí, né? Fala um pouquinho mais sobre números que a gente conseguiu trazer acompanhar, né? Você já falou de agências piloto e controle, né? Eu acho que eu posso explicar um pouquinho como que a gente pensou em fazer esse quantitativo de dados, né? Então, a gente seleciona lá os 20 sêniors que trabalhavam em X agências e a gente precisava, de alguma forma, lembrando que somos banco, a gente gosta de ver resultado nas nossas ações, ver como que a gente faria para comparar, para entender qual foi o resultado ali do sênior nas agências. Então, a gente selecionou outras agências com as mesmas características que aquelas que os sêniores estavam lotados, que elas foram chamadas de agência controle, se não me engano, grupo controle. Grupo controle. E a gente simplesmente comparou. Então, assim, era crescente a curva do quanto que os clientes nas agências que tinham os consultores sêniores, eles estavam fazendo as jornadas ali de digitalização, quando comparada com as agências que não tinham. E tem um dado aqui, ó, por exemplo, no mês de outubro, houve crescimento de 81% no número de clientes que cumpriram a jornada digital completa nas agências. Então, assim, o cara conseguiu instalar o aplicativo, conseguiu fazer a senha, desbloquear, conseguiu fazer toda essa jornada na agência que tinha o consultor, 81 pessoas a mais concluíram a jornada do que nas que não tinham. Então, assim, esse foi o nosso grande número, mas no geral chegou perto de 50%, que para a gente é muito bom. Quando que a gente está digitalizando 50% dos nossos clientes que não acessam os nossos canais digitais? Então, assim, maravilhoso. E aí, a partir desse resultado positivo, a gente começou a pensar, poxa, tem muitas oportunidades aí que os seniors podem fazer, né? Até nas visitas que a gente fazia à agência, acho que também tem os comentários aqui do pessoal, esse contato com os clientes, ele ia para além da digitalização. No próprio dia que a gente foi, que teve lá a visita da Cláudia, que é a nossa VP, quantas situações ali aconteceram que fugiam apenas da questão da digitalização, mas que a consultora dava conta daquilo, né? Uma agência lotada, uma agência de grande fluxo de cliente, então a gente percebeu que tinha oportunidades de, como que a gente fala sobre orientação financeira? E aqui vejam, orientação financeira, não estou dizendo, é para o sênior ir lá e oferecer um produto, não isso, mas assim, de conscientização financeira para a população idosa ou para quem eles conseguirem ali acessar, quanto que eles tinham oportunidades de falar sobre prevenção à fraude, né? Que isso é uma constante aí na nossa vida, não só na vida do idoso, mas qualquer um, mas como que eles poderiam ali ter pílulas de prevenção à fraude no sistema bancário, e também eles estavam aptos para falar dos principais produtos. A gente viu acontecer. Então, assim, como que a gente iria preparar essas pessoas, não para fazer a venda propriamente, porque a gente já tem as pessoas que fazem a venda, né, na agência, mas, assim, o cliente, ele vem com um pacote de oportunidades, de demandas, e a gente, como cliente, é muito especial a gente ter ali no nosso interlocutor uma pessoa que consiga resolver aquilo que a gente precisa. Então, assim, a gente vislumbrou muitas coisas aí para uma segunda fase do projeto. Sem dúvida. Eu acho que ter duas questões que você trouxe aqui eram muito recorrentes, né? A questão da educação financeira e a questão da fraude, né? E da gente conscientizar mesmo como que as situações estão mudando, né? Ainda
acho que todos conhecemos pessoas que ainda não fazem transações online, mobile, porque acham que no presencial pode ser mais seguro. E alguns dados apontam já o contrário. Então, como é que aquela situação presencial de ir ao banco pode ficar mais segura com alguns procedimentos, né? Então, acho que tem um caminho e que foi sendo naturalmente trazido pela equipe de uma forma muito clara, né? E a Cláudia, né, que vocês citaram aqui, que é a vice-presidente de pessoas, né, foi incrível, né? A Aracê, eu lembro que ela voltou toda feliz de ter passado o dia ao lado, né, da VP, e a VP aprendendo ali a atender com ela estava super feliz. E ela acabou virando uma grande sponsor, né, interna do projeto, por justamente perceber isso, né, perceber o quanto que essa diversidade geracional pode fazer diferença. E tem um outro ponto que a gente não falou aqui, que a Helenice, se eu não me engano, tô lendo aqui, a Helenice falou, eu vi alguém falou aqui, que era sobre outros ganhos que não estavam no radar. Você já falou um ganho entre a equipe, né, que também a gente teve vários relatos sobre isso, e tinha ganhos sobre questões do digital mesmo, né, a navegação da tela, como que essas informações foram surgindo, né, e o pessoal foi anotando as oportunidades de melhoria, até porque as equipes digitais são 30 menos, né? Não necessariamente faz um contraste. Eu lembro que tinha uma coisa da tela da senha, que faltava um contraste maior, e muita gente reclamava. Então, assim, nos pequenos detalhes também, vendo como que poderia melhorar. Helenice, você quer dar um depoimento aqui? Que eu lembro que você já está sendo super citada. Cadê? Foi. Tudo bem? Boa noite. Eu acho que isso porque tem duas coisas. Tinha a questão das pessoas que iam na agência e aceitavam, sim, o aprendizado e como usar o celular, como usar o aplicativo. Mas, antes disso, para ajudá-las imediatamente, tinha uma série de coisas que na agência dificultava muito. Por exemplo, como a agência que a gente estava, eu e a Araci, era muito perto do INSS, a quantidade de idosos era muito grande. E a maioria não enxergava a tela da senha. Por quê? Porque a televisão, a letra é branca. Para quem tem problema de catarata, problema de visão, é impossível ver isso. Então, assim, muitas vezes a gente ficava circulando entre as cadeiras, tal, para avisar as pessoas, ou muitas depois conseguiam, já pediam para a gente avisá-las. Isso é uma coisa muito simples em termos de design, gráfico e de apresentação, para mudar para um tom mais escuro. Então, tinha pequenas transformações ou pequenas solicitações na agência que a gente ia anotando, ia passando para o Sérgio, ou ia falando com os gerentes e tal, que poderiam ajudar quem já estava lá anterior ao fato dele se digitalizar ou não. Porque, bem ou mal, em algum momento, eles iam aparecer lá e não tinham. E a outra coisa que eu acho, e que eu acho importante citar, é a necessidade deles de atenção, mas não de atenção de coitadinho, sabe? Não é aquela coisa de atender e ser bonzinho, chamar de vovozinho, tiazinha, mas de parar e escutar eles e responder o que eles querem perguntar, não passar um discurso, aperta aqui, vira ali e volta lá. Você tem que deixar eles falar, entender a dificuldade deles, entender o celular deles, e aí depois você começa a fazer o trabalho de ensinar a mexer no aplicativo. Então, essa coisa do respeito à escuta dele, das dificuldades dele, não do que a gente acha que eles estão precisando, o agradecimento depois é impressionante. Eu estou tentando lembrar assim, um termo que uma moça usou com a gente,
que ela falou, não é paciência, não era calma, era uma outra palavra, mas que eu achei perfeita, que era essa coisa assim de dar atenção a você como um ser humano. Então, assim, eu não estou enchendo o saco do banco, ou o banco não está me sacaneando, eu tenho que vir aqui para pegar isso. É a coisa de você sentar com ela e falar assim, tá bom, como que eu posso melhorar a sua vida nessa parte, né? Não digo financeira, mas assim, a atenção que você dá para ela. E principalmente o fato de ensinar e não fazer por elas. Era uma coisa que muita gente falava, a moça, ela faz para mim. E aí a gente falava, sim, mas um dia o senhor pode não poder vir aqui, quem vai fazer para o senhor? Então, tinha a coisa da família também, falando, a minha filha faz, mas ela não tem paciência de me ensinar. Eu vou lá. Então, Eu vou lá. Vou lá. Aí tem os microfones abertos aí, só ajuda a gente aqui, Fê. É a coisa de você dar mobiliário, equipamento para ela circular bem nas agências, porque bem ou mal algumas vão precisar, e coisas muito simples, quer dizer, uma orientação de um oftalmo ou de um geriatra pode ajudar muito melhor do que eu no que fazer. É a coisa de respeitar eles enquanto pessoa, não tratar como um coitadinho, tratar de igual para igual, e escutar o que eles querem fazer e não fazer por eles, mas ensinar o que eles querem aprender no ritmo deles e com o vocabulário deles. Uma coisa que eu senti muito é isso, porque eu sou jornalista, eu trabalhei 40 anos numa empresa e eu sempre falei jornalês. Eu sempre profissionalmente, eu sempre conversei com jornalista, editor, fotógrafo, ilustrador. E aí, assim, o meu vocabulário enriqueceu, porque numa agência, você não pode falar jornalês ou banquês, você tem que falar a língua dela, né? Você tem que usar o vocabulário dela. E tem gente muito simples e gente muito sofisticada, tem muita gente de exatas, de humana. Então, essa coisa de você escutar ele falar para ir usando o vocabulário dele é uma coisa, assim, sensacional. Para a gente, pessoalmente, enquanto crescimento, mas do agradecimento deles, ou seja, isso é importante para eles também. Acho que você falou várias coisas aí super legais. Eu acho que primeiro, essa última que você falou, né? O quanto que também um aprendizado de humanização para quem atua, né? De você se colocar nessa situação. Acho que o contrário, né? O estigma que a gente tem enquanto sociedade do idoso o coloca numa situação de frágil, né? E a gente vai lá ajudar o bonitinho, o fraquinho, deixa eu pegar. E assim, claro que quando você põe um sênior com outro sênior e consciente disso, vocês não fizeram isso e ajudaram de uma forma que ele se sentiu rapidamente respeitado, né? Ele ou ela, né? Então acho que tem, e talvez a questão que vem muito, eu lembro que eu escutei muito no começo do projeto, era assim, nossa, mas os sêniores vão ensinar tecnologia, né? Assim, como assim? Não são burros? Né? Basta que aprendam, saibam, e vão aprender, e vão saber, e vão ensinar. Né? E tá aí o resultado que a Dani passou, chega a 81% o aumento comparado com as agências controle, assim, é inquestionável, né? Não é 5%, 3%, né? Eu acho que tem 2 pontos que eu queria comentar do depoimento da Helenice, assim, eu acho que esse último bloco de informações que ela trouxe, eu acho que tem muito uma questão relacionada a como que a gente torna a experiência do cliente boa, né? Como que o cliente, e aí eu não estou falando só do cliente idoso, mas do cliente geral. A gente, quando acessa um serviço, a gente quer ter uma experiência boa, né? Saudável, sair feliz com o serviço feito e tal. Então, eu acho que um ponto que eu senti quando eu fiz essas visitas à agência, eu acho que o consultor, ele tinha ali aquilo que a gente chama de escutativa. De fato, ele parava, olhava para o cliente e entendia o que o cliente precisava. Ele não ia só com o modelo mental pronto do que ele tinha que fazer, o que vocês treinaram ele na Labora. Era mais do que isso, ele parava e escutava qual era a necessidade do cliente.
E aí o desdobramento não tinha como ser outro, a não ser positivo. Eu acho que tem esse ponto, e eu vi os comentários de sim, atendimento humanizado, empático, que os consultores eles atuavam como facilitadores, porque não tem coisa pior você querer fazer uma transação e não conseguir, você precisar fazer uma transferência, você precisar pagar uma conta e não conseguir. É muito desgastante. Então, acho que essa questão da escutativa, ela foi muito comentada e eu acho que ela era bastante perceptível quando a gente estava na agência vendo a atuação dos consultores. Acho que esse é um ponto mega importante. E uma outra coisa que eu anotei que eu acho que faz, assim, muito sentido, que de fato, com a atuação dos consultores, tudo foi muito legal, tal, mas vieram questões que são importantes e que o banco precisa olhar. Então, a Helenice citou a questão da tela branca, né, para quem tem catarata, que fica difícil. Uma outra questão é a digital, né? A minha mãe mesmo, ela não tem digital para ir lá e desbloquear uma senha. Então, assim, aí eu queria contar para vocês que a gente tem lá dentro do banco a gente chama de sprint 60 mais, mas tem uma parte lá da nossa área que só está olhando para essa questão do cliente 60 mais. Então, assim, quais são as oportunidades? E aqui não é porque o cliente idoso é coitadinho, como o Sérgio disse, não. Porque o cliente 60 mais, 50 mais, tem um super potencial financeiro. A gente valoriza muito. Então, assim, não tem como a gente não olhar para o cliente idoso, seja pelo aspecto de direitos humanos e de empatia e de pessoa e de tratar melhor o nosso cliente, mas sim, porque o cliente idoso ele é um potencial de um cliente muito importante para o segmento bancário. Então, eu só queria contar para vocês que, nesse sentido, todas essas informações que a gente colheu ao longo do projeto, de melhorias, de questão de tamanho da tela, das letras, que foi uma coisa que surgiu muito. Poxa, o idoso quer acessar o aplicativo, mas as letrinhas são muito pequenas. Então, a gente, dentro do banco, a gente tem demandado isso, tem uma equipe olhando muito para isso, sobre o aspecto do cliente, que eu acho que é mega importante, e muito disso que vocês contaram está dentro desse contexto. Mas é aquilo, o banco ele é gigante, então assim, a gente conversa com várias áreas o tempo todo para fazer essas articulações, mas eu te garanto, assim, garanto para vocês que a gente está olhando com muita atenção e que os inputs que vocês deram, e não só os positivos, mas esses de melhoria mesmo, né? Porque eu acho que o projeto ele foi um sucesso, assim, mas ele pode vir numa segunda versão ainda melhor, mais potente, com mais informações, com os consultores com maior repertório para lidar com os nossos clientes. Então, era isso que eu queria contar, assim, das observações que eu anotei enquanto a Aline estava falando. Não, super legal. E você traz 2 pontos que acho que é importante, no sentido de a gente reconhecer as limitações da idade, mas as potências, ou seja, essa escuta ativa era uma hipótese que a gente tinha que, baseado em pesquisas de inteligências múltiplas, que isso poderia ser muito favorecido por uma pessoa mais velha, e as formações que a gente deu fomentou muito esse espaço e assim a gente vê resultado na veia. E o segundo, esse protagonismo e esse potencial do cliente, né? Do cliente 60 mais, né? Então, assim, esse protagonismo enquanto trabalhador, enquanto cliente, ele se casa, né? Porque nada melhor de você ser atendido na linguagem que você tem. Se o cliente ele é um cliente potencial, claro que a gente tem que ter equipe que vai conversar com ele na linguagem dele, de alguma forma, em algum projeto. Né? Eu acho que essa é uma mensagem bem forte. Não é só para o Itaú, é para o mercado. Né? E para a gente, né? Todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai usar esses serviços assim. Então, assim, não faz sentido a gente excluir ninguém, né? E aqui a gente fala da diversidade em todas as formas. Uma coisa que eu acho que é importante, eu anotei, esqueci de falar, a digitalização ela traz autonomia. E eu acho que uma das piores coisas que podem acontecer ao longo da vida é quando a gente vai perdendo a autonomia. Lá, a Sandra escreveu exatamente isso. É a autonomia. Então, você ter autonomia para você pagar uma conta, honrar um compromisso, conseguir transferir uma grana para o seu filho que está precisando, sem que ninguém tenha que fazer para você, é maravilhoso. Né? E eu acho que o projeto ele lidou muito com isso.
Sem dúvida, e essa é uma questão muito atual, porque com a Covid as pessoas estão em casa e quem não tem essa autonomia pode estar refém dos seus próprios familiares, né? Teve uma matéria da agência pública que eu acabei contribuindo, falando um pouco disso, né? E eu lembro que eles ainda estavam com viés, os bancos, as instituições, abuso. E assim, gente, a conscientização tem que começar pela pessoa e em casa. O maior risco é esse, né? Porque justamente se eu coloco na mão de um parente o meu patrimônio ou a minha renda de aposentadoria e nesse tempo de Covid muita gente perdendo emprego e talvez essa renda fique mais relevante para a família, né? Será que não vai ser cooptado a fazer algo que não gostaria, né? Então essa autonomia é essencial nesse momento. Acho que o projeto tem o projeto e ações como essa tem uma contribuição enorme, né, e uma responsabilidade enorme. Eu vi que a Helenice tem uma colocação. Só para complementar, eu acho assim que quem tem resistência, quem tinha resistência e tinha um número significativo de pessoas que tinham, essa epidemia vai quebrar isso. Sem dúvida. Então, então assim, em termos de mercado, em termos de oportunidade, se é que essa epidemia tem um lado positivo, que é difícil, tem isso. Ela vai quebrar muito a resistência das pessoas para a tecnologia. Então, eu acho que a quantidade de sêniors ou não sêniors que usariam o aplicativo depois da epidemia vai ser muito maior. A gente não vai ter o trabalho, as pessoas não terão o tanto trabalho de convencimento. E a outra coisa que eu considero importante é que eles têm plena noção da importância deles como cliente para os bancos. Era uma coisa assim que eles mesmos, várias vezes eu escutei isso, tipo assim, jovem vai para o banco da internet, quem vai ficar é a gente. Então, você tem que tratar bem a gente. Ou senão, quem tem o dinheiro sou eu, sabe? Principalmente no caso da região ali, tinha uma comunidade portuguesa muito grande. E a quantidade de idosos com casas de aluguel ali era impressionante e com uma renda significativa. E eles tinham consciência disso, assim, eles sabem que eles são importantes. Ou gente que, olha, eu sou do Itaú há 40 anos, ou eu tenho conta há 20 anos. Então, essa postura de saber que eles são relevantes para o banco e merecem ser bem tratados é maior do que eu esperava. Eu esperava eles uma atitude de o banco vai me ajudar. Claro que tem também, mas o que me surpreendeu não foi isso, foi a postura deles de conhecer e saber da importância deles enquanto cliente para o banco. Me impressionou. Não, sem dúvida. Acho super importante e agora eu complementaria a primeira parte da tua fala. Assim, é claro que muita gente vai acordar para o digital. Agora, mais do que nunca, aquela pessoa que de alguma forma se sente distante do digital, porque não é para mim, não é da minha geração, ou, enfim, essa pessoa precisa ser resgatada, né? É porque hoje o digital virou o ar que a gente respira, né? A nossa conexão aqui hoje está sendo digital. Então, acho que a relevância de programas como esse aumentou muito. A gente estourou o nosso tempo aqui, a conversa tá boa, a gente vai ficar a noite inteira, mas a gente não vai, só que não, né? Eu queria imensamente agradecer a cada participação, seja escrita, seja falada aqui, de cada um. A gente, mais uma vez, vai colocar essas informações no YouTube. Estamos formando lá um canal do YouTube para ver, assistir, rever essas gravações. Esse é o terceiro episódio da primeira temporada, que tem 4 episódios. O próximo episódio é daqui 2 semanas, junto com uma charada Dani. Vai ser a Daniele Dani, né? No Dani, pelo menos, é Xará, né? Que é da Oracle, que é um outro parceiro nosso e que está aí desenvolvendo um trabalho. Então, estão todos super convidados para participar. Eu queria agradecer imensamente a participação da Dani e o tempo e as interrupções aqui que eu acabei fazendo por causa da internet. Eu não sei se ficou boa a minha gravação, espero que sim. A gente teve que mudar.
eu até mudei de lugar e a Helenice perguntou quem que é esse garoto aqui. Esse garoto sou eu, na verdade. Sou eu pequenininho. Eu estou aqui no cantinho que está com a internet melhor. Dani, palavras de fechamento. Eu agradeço o espaço aqui. Depois eu vou ver se consigo acessar os comentários para ver o que o pessoal foi falando, enfim. E assim, a expectativa que a gente tem, o Sérgio sabe, a gente já estava numa pegada de ir para a segunda fase do projeto, fazendo todas as articulações com essas 3 outras hipóteses para o projeto crescer mais, ser mais potente, mas veio a pandemia, então hoje está tudo parado, as ações estão todas voltadas para o enfrentamento da Covid. Mas assim que a situação se restabelecer minimamente, a gente vai entender também como vai ficar o cenário das coisas dentro do banco, mas o projeto está lá guardadinho por mim, pela Maitê, pelo Sérgio, assim, com muito carinho, para a gente voltar a fazer as articulações internas, que são muitas. Mas, assim, do lado de cá, a gente agradece imensamente a participação de vocês no projeto. Ele trouxe um olhar bastante diferenciado para o assunto de longevidade dentro do banco. E eu acho que isso é muito importante dizer. Então, a gente consegue pautar diversas definições, diversos assuntos, diversas pautas, considerando o aprendizado que a gente teve nesse projeto. Então, ele foi de grande valia e eu agradeço muito a todos vocês que participaram e estão aqui com a gente hoje dividindo também. Obrigada. Delícia. É uma longa jornada, né? A integração da diversidade geracional nas empresas. E eu acho que a gente deu mais um passo bem importante. Acho que você falou uma coisa super legal, que é, às vezes a pessoa fica achando que vai vir aqui uma velhinha de bengalinha e a gente vai ter que cuidar dela e ela ainda vai ter que atrapalhar um pouco a gente no nosso trabalho. Será que ela vai ajudar mesmo? E assim, e não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de alguém que realmente contribui, que sim, tem mais que 50, mais que 60. O Lauro estava aqui, né? Tem mais que 70, e assim, contribui muito com números e que a gente pode comprovar qual a diferença e complementariedade que traz para a equipe, né? Então, foi excelente o projeto e vão vir outros, com certeza, e foi maravilhosa a sua participação e a de todos aqui. Eu, em nome da Labora, em nome do projeto como um todo, agradeço. E agradeço a todos. E daí, Fê, o que a gente faz aqui? A gente abre todos os microfones, dá aquele tchau maluco, é isso? Então, a gente ativa todos, né? E daí a gente, isso, dá aquele tchau. Boa noite. Boa noite. Gente, Bem, Dani, muito bom. saudades de todos. Tchau, pessoal do Itaú. Até breve. Os que participaram, muito bom trabalho. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigada, Beijo, gente. Tchau, Olha o tchau. Lauro aí. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.